meus amigos, hoje nós falaremos de uma obra verdadeiramente fantástica, Os Últimos Dias dos Romanov, de autoria de Ellen Rapoport. É uma obra verdadeiramente icônica, porque Ellen Rapoport é inglesa, historiadora especialista em história da Rússia. Ela também é tradutora, fala fluentemente o russo. Mas o mais interessante é todo o trabalho de pesquisa que ela fez para descrever com riqueza de detalhes as 2 semanas que antecederam a chacina dos Romanov. Ela relata toda a rotina da família, Nicolau II, o czar, Alexandra, a czarina, as 4 filhas do casal, bem como ela também descreve o temperamento de todos esses personagens históricos. E também o drama de Alexei e o Czarevich, ou seja, o filho do czar, que era hemofílico. Então, essa é uma obra muito interessante. Primeiro porque o leitor tem que ter um verdadeiro estômago de ferro, porque ela não poupa detalhes do assassinato. É preciso que a gente lembre que os Romanov foi uma dinastia extremamente longeva, que governou com mão de ferro a Rússia, governou de forma teocrática durante 300 anos. Nicolau II era filho de Alexandre III. Ele tornou-se czar, ou seja, vamos dizer assim, o imperador máximo da Rússia, aos 26 anos, com a morte do pai. E o interessante é que Nicolau II era verdadeiramente um intelectual, falava diversos idiomas fluentemente, era um verdadeiro cavaleiro, mas totalmente despreparado para governar o Império Russo. Então, ele casou-se com Alexandra, que foi o nome que ela adotou depois do casamento, que era que era alemã, né? Não era a pretendente, vamos dizer assim, mais ambicionada pela família, mas eles se apaixonaram. E o interessante de tudo isso é que foi um dos poucos casamentos da nobreza europeia que foi motivado por amor. Ambos eram apaixonados um pelo outro, eram primos, inclusive, né? Porque a nobreza europeia, na maioria esmagadora de vezes, casava entre si. Então você tinha parentes dos Romanov na Inglaterra, em diversos países da Europa, né? Então, Ellen Rapoport, ela se concentra no relato das 2 semanas que antecederam a chacina dos Romanov. Lembrando que a Revolução Russa foi uma sucessão de acontecimentos, de revoltas marcantes no Império Russo, porque a família Romanov governava a Rússia de maneira extremamente despótica. E o povo ansiava por democracia, enquanto toda a Europa se modernizava do ponto de vista político, do ponto de vista industrial. No entanto, a Rússia manteve um sistema de produção, um sistema político extremamente antiquado. E nesse contexto, que é um contexto extremamente complexo, a questão da Revolução Russa, Lenin, que voltando do exílio, assumiu um papel fundamental na derrubada dos Romanov. Inclusive, Lenin, que era do partido bolchevique, extremamente fanático, ele comandou o assassinato da família Romanov, muito embora tenha ocorrido uma grande preocupação por parte dos bolcheviques e não fazer essa vinculação direta entre Lenin e essa chacina, né? Porque lembrando que os Romanov, os últimos representantes da dinastia Romanov a governar a Rússia, eles ficaram meses em prisão domiciliar, vigiados pelos bolcheviques, e todo esse processo de prisão dos Romanov, o assassinato cruel da família na casa Ipatiev, ou casa de propósito especial, como os bolcheviques chamavam a residência onde eles ficaram confinados antes do fuzilamento por membros fanáticos do partido bolchevique. Todo esse processo de prisão, assassinato e ocultação dos corpos foi comandado por Vladimir Lenin, muito embora não haja uma vinculação documental direta desse planejamento.
do assassinato dos Romanov, porque havia uma preocupação do partido em não vincular a figura de Lenin ao assassinato de toda a família. Né? Então eles fizeram de tudo para ocultar, mas a verdade é que há um consenso entre os historiadores que todo esse processo, esse crime hediondo, foi planejado, maquinado pela figura hedionda, asquerosa de Lenin. E o interessante é que a família era uma família, além do Nicolau II ser um homem completamente despreparado para governar a Rússia, a família em si vivia num estado de alienação. Enquanto os russos, enquanto o povo clamava nas ruas por independência, por democracia, por liberdade, por melhores condições de trabalho, enfim, a família na verdade agia de modo completamente alienado quanto à realidade do país. A tal ponto que quando o Nicolau II renunciou ao trono em seu nome e em nome de seu filho, Czarevich Alexei, a família foi mantida logo em seguida em cárcere privado pelos bolcheviques, mas eles tinham a esperança de serem resgatados, de serem enviados para outro país, mas na verdade desde o início, desde o primeiro momento, meses antes da morte dos Romanov, sempre houve por parte do partido bolchevique a intenção de assassinar a família inteira. E esse assassinato foi um acontecimento extremamente marcante na Revolução Russa, na história da Rússia e na história mundial, porque além de marcar a derrocada definitiva de uma das famílias mais longevas a governar o país, e lembrando que os Romanov ficaram mais de 300 anos no poder, governando a mão de ferro o Império Russo, esse foi um acontecimento extremamente cruel, porque a família, no dia 17 de julho de 1918, depois de meses mantida em cárcere privado numa casa chamada Casa Ipatiev, ou Casa de Propósito Especial, como ficou denominado pelos bolcheviques, que era o partido que, vamos dizer assim, comandou ou que predominou durante a Revolução Russa, eles ficaram confinados nessa casa. Durante a madrugada, a família toda foi acordada com a notícia de que eles iriam para outro local, outro esconderijo, todos, a esposa ou a czarina Alexandra, o czar Nicolau II, seu filho Alexei, que era hemofílico, o Czarevich, e as 4 filhas, elas foram, além do médico e de outros criados que acompanharam a família no cárcere privado, eles foram convocados com a informação de que eles iam mudar de local de esconderijo ou de casa onde eles iriam permanecer confinados, mas na verdade eles foram chamados no meio da noite, se arrumaram as malas, se vestiram, foram colocados no porão da casa Ipatiev e num belo momento, todos eles estavam crentes que iam mudar de local, de cárcere, e no entanto, eles foram colocados nesse porão. Um dos soldados bolcheviques anunciou a morte e toda a família foi fuzilada. Né? E o pior de tudo é que esse fuzilamento ele não foi efetivo na morte dos Romanov. O único que morreu de forma imediata foi Nicolau II, mas todas as 4 filhas, o Czarevich, o jovem Alexei, o adolescente, né, a esposa Alexandra, que tinham vestidos sob as roupas, eles tinham escondido as joias da família, né? Quando eles foram alvejados pelas balas, eles não morreram de imediato, porque aquelas joias que estavam ocultadas sob as roupas funcionaram como verdadeiras coletes à prova de bala. Então eles eram alvejados e as balas ricocheteavam. Então depois de uma saraivada de tiros por 11, vamos dizer assim, soldados dos bolcheviques, hoje, até onde se sabe, apenas 5 nomes foram identificados, os demais não. Então, que participaram da execução. Depois de essa saraivada de tiros, o único que morreu instantaneamente foi Nicolau II, os demais continuaram vivos. Então, como eles perceberam que não conseguiram assassinar
a família de imediato. Eles utilizaram punhais para matar as filhas, a esposa, o filho e os servos que estavam escondidos, que estavam ali aguardando, supostamente, para ir para outro cárcere. Então, depois do assassinato, aí sim, com as estocadas dos punhais, pelos punhais, é que eles morreram. E depois houve uma verdadeira saga para ocultar esses corpos, né? Então, Ellen Rapaport, ela relata em minúcias de detalhes as 2 semanas que antecederam a morte dos Romanov, eles em cárcere privado, na casa Ipatiev, em Ekaterimburgo, né? E também todo o processo de execução e ocultação dos corpos. Então, é um livro chocante. Quem gosta de história, quem gosta, como eu, particularmente de estudar esses eventos marcantes, políticos da humanidade, você vai ter uma fonte riquíssima de conhecimento, mas não é para estômagos sensíveis. Muito embora Ellen Rapaport ela tenha uma narrativa envolvente, extremamente detalhista, realmente o leitor se sente ambientado na Rússia. Ela não apenas narra todos esses fatos marcantes, mas contextualiza historicamente os fatos. Ela vai dizendo o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na Rússia, o que os países aliados tentaram fazer para salvar a família Romanov, entre eles em especial a Inglaterra, porque havia vínculos, né, consanguíneos entre a nobreza inglesa e os Romanov na Rússia. Então, é muito interessante e chocante e nos faz, inclusive, repensar determinados conceitos, porque, muito embora é fato que a Revolução Russa tenha sido, em grande parte, um acontecimento decorrente da má gestão, da alienação dos Romanov, naquele período marcante durante a Primeira Guerra Mundial, mas o fato é que é algo para ser pensado, né? Então, eu também destaco de forma muito contundente a participação do Lenin nesses eventos todos. É uma obra para fazer o leitor pensar. Você, inclusive, Ellen Rapaport, apesar da conduta alienada da família em relação aos eventos políticos que pipocavam na Rússia naquele momento, mas ela também humaniza os personagens. Ela humaniza a trajetória de cada um deles. Na verdade, a Revolução Russa é um momento da humanidade extremamente interessante. Vale muito a pena estudar esses fatos históricos. No entanto, essa obra belíssima, Os Últimos Dias dos Romanov, de Ellen Rapaport, é um verdadeiro tratado a respeito desses fatos que culminaram na morte, na extinção, no extermínio dos últimos representantes do czarismo na Rússia. Então, eu particularmente recomendo a obra, muito bem escrita, detalhista. A autora, ela consegue envolver o leitor, mas a advertência fica. É uma obra extremamente dura, narra com extrema riqueza de detalhes a crueldade dos acontecimentos que configuraram, né, a chacina dos Romanov. Então, peço ao leitor que leia, reflita, porque, querendo ou não, há ainda muito misticismo envolvendo os acontecimentos que permearam a Revolução Russa, ao endeusamento de determinados personagens nesse período, mas ela mostra a verdadeira face, não apenas dos Romanov, completamente despreparados para governar a Rússia, é fato, mas ela também vai mostrar a face oculta, vamos dizer assim, do partido bolchevique, né? De Vladimir Lenin, na conduta desse personagem que ainda é tão endeusado, mas extremamente inteligente, é fato, mas que era um personagem de um temperamento frio, calculista
É interessante observar, esse fato não é relatado aqui. Esse é um fato, mas é um fato de conhecimento dos historiadores que, além, claro, das convicções políticas, enfim, que levaram a Lenin a ter essa figura tão fundamental na Revolução Russa, né, é interessante observar que Lenin também tinha motivações pessoais para detestar o czarismo, né? Porque o irmão de Lenin era um ativista político, um agitador, foi condenado à morte e executado por se envolver numa tentativa de assassinato, num ato terrorista, em planejamento. Então, por conta da condenação, da execução do irmão, Lenin mergulhou de cabeça no desejo, no revanchismo, de derrubar, vamos dizer assim, né, os últimos representantes da dinastia Romanov. Então, não havia por parte dessa figura, vamos dizer assim, o desejo altruístico pela democracia, pelo bem-estar do povo. Isso nunca aconteceu, né? Então, há muito mais eventos, ou há muito mais história por trás da história oficial dos fatos que culminaram na derrocada dos Romanov, né, e o seu extermínio, a sua chacina. Então, vale a pena ler de coração aberto, mas com espírito crítico. Inclusive, essa obra faz com que o leitor tenha a possibilidade de refletir a respeito de determinadas convicções políticas. Não querendo fazer aqui uma análise político-partidária, né, convicções X e Y, defesa de um e de outro, não. Mas é um relato histórico chocante, um relato histórico bastante comovente, do assassinato cruel, da chacina, dos últimos representantes do czarismo da Rússia. Leiam Os Últimos Dias dos Romanov, de autoria de Ellen Rapoport. Reflitam. Vale a pena a dica literária, vale a pena a reflexão, vale a pena o espírito crítico na análise dos fatos narrados nesta obra. Então fica a dica, que Deus os abençoe e até breve. Que assim seja.